nesses tecidos, eles desempenham a função de imunovigilância, ou seja, eles estão circulando nesses tecidos à espera de a entrada de algum micro-organismo para ter a sua ação nesse tecido. Esses linfócitos, eles são muito parecidos com os linfócitos, mas possuem algumas características diferentes, como, por exemplo, o receptor de célula T. Os linfócitos T possuem esse receptor. No caso dos linfócitos T comuns, os alfa-beta, eles possuem um receptor TCR com duas cadeias, uma alfa e uma beta. No caso dos linfócitos T gama-delta, essas cadeias são substituídas pelas cadeias gama e delta. E isso faz diferença na ação desses tipos celulares. No caso dos linfócitos T alfa-beta, que no caso são os linfócitos T CD4 e os linfócitos T CD8, eles necessitam de uma célula apresentadora de antígeno para apresentar o antígeno ao TCR via MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. E os linfócitos T gama-delta reconhecem os antígenos intactos. Esses antígenos eles podem ser proteicos e não precisam estar associados a moléculas de MHC de classe 1 ou classe 2. Além do que, esses antígenos não precisam ser apresentados por células apresentadoras de antígeno. Assim, os linfócitos T gama-delta são boas candidatas, boas células para receber o CAR, pois, por se tratar de células que não têm a restrição ligada a moléculas de MHC, não causa doença do enxerto contra-hospedeiro. Além de tudo, essas células exibem atividade antitumoral natural das células. Então, naturalmente, são células capazes de matar células cancerosas e podem potencialmente atingir alvos que podem não ser eliminados pelas células T CAR padrão. Como a Mari havia comentado no início da aula, a terapia halogênica ainda se encontra em pesquisa. Atualmente, o que funciona na clínica? A terapia autóloga e como isso é feito no laboratório. Então, inicialmente, as células T são retiradas do paciente e separadas e enviadas para o laboratório. Quando as células chegam no laboratório, elas serão infectadas e antes de serem infectadas, precisa-se realizar a produção viral. Como isso é feito? No laboratório, nós temos as chamadas células produtoras de vírus. Essas células, elas produzem vírus por intermédio de um protocolo, de um mecanismo que nós chamamos de cotransfecção. Então, é realizado a transfecção de 3 plasmídios. Aqui eu estou colocando como exemplo para vocês o plasmídio A, o plasmídio B e o plasmídio C.